Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais este vídeo. Eu sou o professor Oclair e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre a disparidade de crenças que os pais da igreja possuem. Sim, exatamente. Então, peço que se inscreva no canal, assine as notificações. Na descrição do vídeo você encontra um curso de teologia, pagamento único. E caso queira me seguir no Instagram, Euclair Oliveira, ok? Vamos a mais este vídeo em si. Essencialmente eu gravei alguns vídeos falando sobre catolicismo, fazendo alguns comentários. Alguns católicos entenderam o que eu estava propondo, né? Teve vídeo meu que eu nem falei mal da igreja católica, eu simplesmente fiz comentários, observações sociológicas daquilo que eu vivi. Alguns concordaram imparcialmente, outros não concordaram. Mas aí os caras, veio alguns falando, né, porque vocês só são protestantes porque não leem o pai da igreja, porque não leem os pais da igreja, porque protestantismo é heresia e não leem os pais da igreja, que não são os pais da igreja, os pais da igreja. Parceiro, esse tipo de gente que comenta nunca leu um pai da igreja direito. Nem sequer leu a Bíblia, quanto mais pai da igreja. Por que eu digo isso? Se você acha que o protestantismo é herético, é porque você nunca leu os pais da igreja em si. Porque se você lê os pais da igreja, o que os pais da igreja acreditavam ao longo do tempo, vários deles, e o que a igreja católica hoje defende como ortodoxo e tal, é heresia. Seria considerado heresia. Né? Inclusive, se vocês quiserem alguma referência do que eu estou dizendo, abaixem um livro, procurem o livro Subtilezas do Erro. Subtilezas do Erro. Arnaldo B. Cristianini. E aí você vai lá nos capítulos que fala de cisternas rotas. Cisternas rotas, ok? E aí lá ele vai mostrar algumas contradições, traduções tendenciosas dos pais da igreja para apoiar determinada doutrina. Simples assim, tá? Então, não me venha com esse papo de que todos os pais da igreja defendiam a mesma coisa, que os pais da igreja é a mesma coisa que um padre católico hoje. Não vai nessa não, cara, porque você está completamente equivocado. E qualquer um que fez um estudo sério sobre os pais da igreja sabe que cada pai da igreja tinha seus graus de heresia. Eles não concordavam plenamente, eles nem tinham ideia do que era unificação cristã. Né? Não existia isso. Às vezes um pai da igreja dialogava com o outro, tinha treta teológica com o outro e ficava por isso mesmo. Né? Porque vai depender da região, vai depender do contexto histórico, do período histórico. Porque você tem pai da igreja do primeiro século, ali do final do primeiro século, do primeiro século, início do segundo século, até o quarto, quinto século. Né? Então você vai ter uma miscelânea de gente que veio da África, gente que veio de Roma, gente que veio de Jerusalém, da região da Turquia, né, atual, que era Antioquia. Você vai ter gente vindo de tudo quanto que é canto, acreditando em tudo quanto que é coisa, tá? Então, assim, não era unificado. Os pais da igreja não eram unificados teologicamente. Os pais da igreja, nem todos eles acreditavam num negócio chamado Papa, tá? Ah, mas os pais da igreja falam da igreja católica. Claro, porque a palavra católica em latim significa universal. Católico significa universal, é igual a palavra Lúcifer. Lúcifer em latim quer dizer o quê? Portador de luz. Lúcifer é aplicado, é traduzido em Isaías 14:12, como a estrela da manhã como Lúcifer, e ali é aplicado ao diabo. Só que se você vai lá em Pedro, Jesus é chamado de Lúcifer, na Vulgata Latina, que é a estrela da manhã. Entendeu? A mesma palavra em latim, ela tem um significado que nem sempre é aplicado da mesma forma. A mesma coisa é a católico. O católico hoje lê lá num pai da igreja do terceiro século, olha, o pai da igreja que falou da igreja católica. Ele não tá falando da igreja católica que você conhece hoje, bicho. Ele não tá falando do Papa. Ele não tá falando do Papa, ele tá falando de uma igreja universal. Mas não necessariamente aquela que reside em Roma. Necessariamente. Mas a igreja universal, o que compunha todos os ciclos de igreja, né? Que, né, vinha desde o Egito até Antioquia, até Roma. Não só Roma.
Não. Então, assim, eu acho muito falho esse argumento de que a gente tem que conhecer os pais da igreja, ou se a gente conhecesse os pais da igreja, se tornaria católico. É um erro, porque você tem grandes protestantes que estudam os pais da igreja em si. Inclusive, o livro que eu mencionei, Arnaldo B. Cristianini, Sutilezas do Erro, é um livro que ele está discutindo ou dialogando com um protestante, não é com um católico. E você tem pelo menos 2 ou 3 capítulos inteiros falando sobre pais da igreja. Sobre pais da igreja. Discutindo pais da igreja. Então não vai achando que só os católicos que estudam os pais da igreja. Você está equivocado nisso, se você acredita nisso. Inclusive você tem protestantes, o próprio Rodrigo Silva, o mestrado dele foi em patrística. Ele é católico, por acaso? Não, é formado em patrística dentro da PUC, tá? Dentro da PUC. Pontífice Universidade Católica. O cara virou católico? Não virou católico, pô. E o cara conhece pai da igreja como ninguém. É que a galera não conhece a formação as formações. O Rodrigo Silva ele foi se formar em arqueologia posteriormente. Estudar arqueologia posteriormente, né? Depois do doutorado dele, né? Inclusive, o pessoal imagina que o Rodrigo Silva seja especialista em hebraico, essas coisas, mas na verdade, por causa da arqueologia, mas na verdade a área do Rodrigo Silva é mais o grego, né? Por causa da questão da patrística e da tese de doutorado dele, né? O mestrado foi em patrística e o doutorado dele foi na análise de Semeron, te digo hoje. Ele fez uma análise da palavra Semeron dentro do Novo Testamento, da Septuaginta, dentro da história, né? E aí para isso ele também pesquisou dentro dos pais da igreja, então, né? Só estou citando um que é o que eu conheço mais próximo, assim, né? Que me vem na cabeça mais rápido. Mas você tem uma tonelada de teólogos protestantes que vão pelo mesmo caminho. Estudam muito os pais da igreja e não deixam de ser protestantes por causa disso. Mas por quê? É claro. Mas por quê? Simples. Porque os pais da igreja são teólogos também que devem ser pesquisados. Comentam sobre o início da igreja cristã. Não, mas o cara lá tal era pastor não sei da onde e se tornou católico quando começou a estudar os pais da igreja. É porque o cara não... Eu vou gravar um vídeo posteriormente sobre isso. Mas é que o problema dele não é com o protestantismo. O problema dele é outro. O problema dele é outro. A insatisfação dele com relação à religião é outra. Mas não necessariamente porque ele leu os pais da igreja. Porque qualquer um que lê os pais da igreja sabe que o cristianismo ele sempre foi muito difuso. Qualquer um que estuda a história do cristianismo, né, se nunca estudou a história do cristianismo, dá uma lida lá em Edward Gibbons, Declínio e Queda do Império Romano, que você vai ver que o cristianismo sempre foi muito difuso. Teve montanismo, nestorianismo, e comentem aqui os vários tipos de grupos cristãos que surgiram desde o primeiro século da era cristã. Já no primeiro século da era cristã, você já tinha uma porrada, você já tinha uma diversificação grande de cristãos, de crenças cristãs. Quem fez um estudo de Colossenses sabe disso. Quem leu o Apocalipse sabe que já estava se infiltrando várias ramificações, heresias dentro do cristianismo, né? Quando você lê lá em Éfeso, a Epístola a Éfeso e as outras cartas, né, Esmirna e tal, você percebe isso. Então, o cristianismo nunca foi unificado. Aí faz sentido a citação, não, porque a igreja católica, não é a católica apostólica romana com sede em Roma, mas é uma igreja universal em si. Agora, quando você fala com um católico hoje, ele imagina a igreja católica apostólica romana lá em Roma, no Vaticano. Não, é um equívoco de uso de palavras e de entendimento. Assim como a palavra apóstolo. Eu e você somos apóstolo. Mas se alguém com o nome de apóstolo no Facebook me pedir amizade, eu excluo. Você fala, por quê? Porque o cara que coloca o nome de apóstolo, com certeza ele quer uma autoridade que não é dele. Né? Apóstolo é todo aquele que é enviado. Apóstolo vem de apostelo. Apó da parte de, estelo enviado. Enviado da parte de. Era usado no primeiro século, antes de Cristo, era usado para navios mercantes cheios de mercadoria, lançados ao mar aleatoriamente para fazer comércio. Aí os cristãos, através de Jesus, começaram a utilizar esse termo para aqueles que eram enviados para qualquer lugar do mundo
para pregar a mensagem. Aí eles eram chamados de apóstolos. Não é à toa que na Bíblia você vai ver que não tinha só 12 apóstolos, tinham mais apóstolos. Existiam mais apóstolos. Além de Paulo, inclusive. Paulo menciona outros apóstolos. Por quê? Qualquer pessoa era um apóstolo. Só que hoje, a partir do segundo século, terceiro século da era cristã, o termo apóstolo a gente usa para se referir apenas aos 12 e a Paulo. Por quê? Porque ela ganhou um conceito, um cargo hierárquico, um conceito litúrgico. Mas quando você olha lá 2, 3 séculos antes de Cristo, ou 2, 3 séculos antes desse termo, ele não tinha essa conotação. É uma adaptação posterior, uma mudança de significado de palavra. Mesma coisa aconteceu com o termo católico. Se eu falo o termo católico aqui para vocês vão remeter ao que é a Igreja Católica. Se a gente falar apóstolo, a gente vai se remeter apenas aos 12 apóstolos. Mas não, abre um dicionário, você vai ver que existiam mais apóstolos além dele, porque era qualquer um enviado. Eu e você somos apóstolos. Entende? Mas como isso foi vertido e hoje as pessoas imaginam que apóstolo é somente os 12 ou aquele que teve uma visão de Jesus Cristo, alguma coisa assim, aí eu já fico com o pé atrás de qualquer um que entre em contato comigo se autodeclarando apóstolo. Entende? É a mesma coisa com o uso de palavras. Então, a gente precisa entender como que uma palavra era utilizada para compreender melhor o termo. E isso acontece nos pais da igreja. Só que eu preciso dessa explicação aqui? Não. Vocês que estudam os pais da igreja deviam saber. Ah, não sabia? Porra. Caramba, hein, mano. Tá feio o negócio, hein? Tão meio fraquinho, hein? Vocês estão meio fraquinho, então? É isso. Um abraço e fui. Ah, lembrando, quando a gente olha os ditos pais da igreja, eles vão começar a ficar mais sistematizados lá a partir do 7º, 8º século da era cristã. Nesse período aí o negócio começa a ficar mais unificado. Começa a ficar mais... Mas, cara, você tinha muita treta, muita crença, muita coisa maluca que eles acreditavam. Só ler o livro Sutilezas do Erro, Cisternas Rotas, e vocês vão observar isso. Tá? Um abraço. Professor Eucleir à disposição e fui.